Vamos agora à terceira parte do nosso assunto sobre o absolutismo. E agora eu vou falar sobre os teóricos, né? Sobre os autores que discorreram, que escreveram, né? Sobre o Estado Nacional Absolutista e defenderam o poderio, a hegemonia dos reis, né? Desse período, né? Então eu vou pegar aqui um conjunto de autores do século XVI, século XVII, que vão teorizar sobre essa questão do absolutismo, né? Então, primeiramente, quando eu falo de teóricos do absolutismo, eu estou falando de pensadores, escritores, pessoas que deixaram registros que foram importantes para o debate de uma época, né? Então, esses pensadores, eles vão defender o poder absoluto dos reis, né? Então, eles vão usar argumentos, alguns de natureza sociológica, né? E outros até de natureza teológica, né? Vão tentar explicar o poder real e usar argumentos para que o rei tivesse mais poder, sendo usado as questões ligadas à forma real como se dá a relação de poder e também a justificativa pela fé, né? Que esse poder se consolidasse. É importante se diga que muitos desses autores que eu vou trazer aqui, e são apenas 4, né? Eram ligados às monarquias, né? Eram servidores, né, das casas reais. Alguns eram secretários, outros advogados, juristas, conselheiros do rei, né? E suas obras vão influenciar as concepções e práticas políticas de seu tempo. E alguns desses autores, como veremos, até hoje influenciam as práticas políticas, né? Então vamos começar pelo primeiro, né? Primeiro e um dos maiores escritores, pensadores de todos os tempos, né? Estou me referindo a Nicolau Maquiavel. Aqui estão vendo uma imagem em quadro dele, né? Esse pensador que nasceu em 1469, na cidade de Florença, na Itália, durante a época do Renascimento, né? E morreu em 1527. Ele é autor deste livro aqui, O Príncipe. Esse livro ele escreveu em 1513, né? Um livro brilhante, um livro fantástico, já li mais de 10 vezes essa obra, né? É um livro que trabalha com a ideia do pragmatismo. Ele diz o seguinte: é importante que um rei, que um governante, ou seja, que um príncipe, aquele que detém poder, se preocupe em estabelecer critérios para chegar ao poder e se manter no poder, né? E aí ele aborda a ideia do pragmatismo, né? Um rei bom, um governante bom, é aquele que tem bons resultados, né? E aí ele separa, e é um ponto importante da teoria de Maquiavel, ele separa a religião, a ética moral, da política, né? Ele é considerado um dos pais da ciência política, né? Um dos primeiros que pensou a política, não sob o ponto de vista religioso, mas sob o ponto de vista sociológico, mas sob o ponto de vista real, né? Concreto, baseado na realidade, né? E ele trabalha nessa obra, basicamente, como se consegue o poder, né? E como se mantém no poder, né? Então, o príncipe, esse é um ponto de vista que ele tem, que ele defende bastante no livro, né? O príncipe ele pode romper com a moral quando necessário, para poder manter-se no poder, né? E aí ele usa 2 fundamentos. O primeiro fundamento é da virtude. A virtude seria o seguinte: o saber fazer, a preparação. O que é isso? Um governante, para se manter no poder, ele precisa ser esperto, ser inteligente, ser articulado, ser organizado, né? Ele tem que ter qualidades individuais boas para poder agir de forma correta. Mas Maquiavel também coloca a questão da fortuna, do acaso, da sorte, do imprevisto, né? Tem governantes que dão sorte, né? Que nascem numa época em que tudo dá certo, né? Mas quando vem a crise e quando vem a dificuldade, aí ele vai precisar mostrar suas virtudes, sua capacidade, né? Então, para Maquiavel, o bom príncipe é aquele que sabe se preparar, né? E tem sorte, né? Então, ele usa algumas analogias muito interessantes nesse livro, né? Ele diz que o príncipe tem que ser como um leão, ele tem que ter força, mas ele também tem que ser como uma raposa, ele tem que ser astuto, esperto, né? E ele cita uma frase que é muito famosa do Maquiavel, né? Que para cada fim há um meio adequado, né?
Então, ele é um autor brilhante, na minha opinião, né? Muita gente cita que ele disse que os fins justificam o meio, ele não disse isso, né? Dá a entender, quando você lê o livro, que ele fala sobre isso. Então, é um autor brilhante, na minha opinião, né? Um dos grandes autores de ciência política. E é importante que se diga, né, que Nicolau Maquiavel é um autor lido até hoje, debatido, criticado, né, elogiado, inclusive. E se criou uma palavra para expressar Maquiavel que é muito negativa, né, que é o termo maquiavélico, né, aquela pessoa que faz o mal, que planeja o mal, né, em homenagem ao Maquiavel, porque o Maquiavel não era bem visto na sua época, né. Por quê? Porque na sua época, no final do século XV, começo do século XVI, um bom governante era uma pessoa piedosa, honesta, uma pessoa que governasse de acordo com os preceitos morais. E Maquiavel diz que não, que um bom governante é aquele que é astuto, que é inteligente, que sabe se portar, se organizar, né? Ou seja, que tem boas qualidades de articulação, né? Por isso que ele foi tão odiado. Vamos passar aqui ao segundo grande teórico, né? E aí esse é da Inglaterra, viu? O grande Thomas Hobbes. Hobbes nasceu em 1538 e morreu em 1679. Né? Então é um homem do século XVII, né? E Hobbes escreveu um livro muito importante, muito debatido até hoje, que certamente vocês verão nas aulas de filosofia, né? Este livro aqui, O Leviatã, livro de 1651, né? Onde Hobbes vai argumentar da seguinte forma, e aí eu vou usar alguns conceitos que são importantes para a gente poder entender a ideia do Hobbes. O primeiro conceito é de contratualismo, né? Para Hobbes, a sociedade ocorre quando os homens, os seres humanos, eles fazem um contrato, né? Um acordo entre si para que se forme uma sociedade, né? E os homens, antes de fazerem esse acordo, viviam em estado de natureza, né? Ou seja, sem Estado, sem leis e sem limites para suas vontades e desejos. O que o Hobbes está dizendo aí, ou querendo dizer aí? Que o homem, se ele não tiver leis, se ele não tiver um Estado que ponha limites, ele pode ser um elemento destrutivo. Vamos imaginar aqui. Tem lá uma fruta, vou dar um exemplo aqui, e dois homens querem comer aquela fruta. Pode acontecer de um matar o outro para poder ter aquela fruta. Por isso que é importante um terceiro elemento entre esses dois homens para mediar esse conflito, que ele chama de Estado. Por quê? Porque a natureza humana ela é ruim, o homem é egoísta, o homem é mau, e ele precisa de freios, né? Por isso que Hobbes cita, né, que a sociedade, na realidade, a sociedade no estado de natureza é uma guerra de todos contra todos. Daí a famosa frase que ele cita, né, que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, quem destrói o homem, quem é o maior inimigo do homem, é o próprio homem. Né? E a solução do Hobbes é simples. É o contrato social. Por isso que ele é chamado de um filósofo contratualista. Para ele, os cidadãos eles têm que perder sua liberdade absoluta. Ele é livre para fazer algumas coisas, mas não é livre para fazer tudo que quer. E o Estado deve deter o monopólio do uso da força. Né? Ou seja, as pessoas têm que dar ao rei a sua liberdade, a sua força, porque o rei ele representa um Estado. Ele é o poder absoluto numa sociedade. Né? E a função do rei, ao receber essa liberdade dos indivíduos, é preservar e proteger a sociedade. Então, essas teses aí do Hobbes serão muito debatidas, principalmente no século XVIII, né? Essa ideia do contratualismo, né? Que entre os homens estabelece um contrato entre os homens, a sociedade, e o governo, ou o Estado. Né? Outro autor, Jean Bodin, que está escrito Bodin, né? Mas é Bodin, porque ele é francês, né? Nascido na França, é um homem do século XVI, escreveu um livro brilhante chamado Da República, ou Os 6 Livros da República, no ano de 1576. Ele era um filósofo, um jurista, um homem que teve uma formação religiosa muito sólida, viveu no monastério, né? Mas depois ele saiu da igreja, foi estudar direito civil, né? Se tornou um advogado muito célebre, né? E, inclusive, chegou a ser um chamado advogado público, ou advogado do rei. E ele defendia o seguinte,
que o poder do rei é um poder vindo de Deus, e que, por isso, esse poder era uma soberania não partilhada, ou seja, o poder do rei não se divide, né? Somente um Estado poderoso, com um rei poderoso, pode garantir a ordem. E a dele é a famosa frase: é melhor ter uma tirania do que uma anarquia, né? Ou seja, viver numa anarquia, na bagunça, sem ordem, sem lei, é muito pior que viver num governo de tiranos. Então, ele considerava a monarquia o melhor regime de todos, né? Então, está vendo aí que ele é um ideólogo, né, da sociedade de antigo regime e do absolutismo. E o nosso último autor aqui, também francês, Jacques Bousset, é um homem do século XVII, né, viveu praticamente quase toda a vida dele no século XVII, escreveu um livro muito célebre, chamado A Política Segundo as Sagradas Escrituras, no ano de 1679. Porém, o livro só foi publicado em 1709, né, depois de ele ter morrido, é uma obra póstuma. Ele era um homem de formação teológica muito forte, um homem muito religioso, né, e foi, inclusive, professor, tutor do rei Luís XIV, rei da França. E nesse livro ele vai defender a tese da doutrina do direito divino dos reis, segundo a qual qualquer governo ele é formado legalmente pela expressa vontade de Deus. Então, o governo ele é sagrado, porque foi Deus que deu o poder ao rei, né? E qualquer rebelião, qualquer revolta, qualquer falta de aceitação com o poder régio é um crime, não só contra o rei, mas também contra Deus. Em contrapartida, o governante também deve governar seus súditos como um pai, né? A imagem de Deus, sem se deixar afetar pelo poder, né? Então, aqui nós temos uma ideia muito clara da associação entre teologia, entre religião e política, né? Para ele, o rei é rei porque Deus quer, né? Então, aí ele fixa a ideia da origem divina do poder real, né? É Deus que faz com que o homem tenha poder, né? E o homem só perde poder se Deus quiser, né? Essas ideias são muito fortes, inclusive até hoje, né? Há governantes que utilizam, né, esses discursos religiosos, porque eles têm um poder muito grande sobre boa parte da população, né? Vou parar por aqui para irmos à próximo arquivo, né?